Ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer. Muito bem, gente amiga, paz do Senhor Jesus a todos os amigos e irmãos em Cristo que se encontra aí conosco, nos ajudando nessa jornada de podcast. Mais uma vez, como prometido, estamos aqui nesta tarde para fazermos aquilo que aprove Deus, aprove o Senhor, ser realizado para a glória de Deus. Este é o podcast Visão Pode Crer Juntos, comigo, irmão Carlos Augusto. É uma honra estar aqui na companhia de convidados especiais que nos proporcionam a oportunidade de podermos elaborarmos uma temática. E é uma honra, nesta tarde, estarmos aqui para poder trazer para você um conteúdo relevante e de muita entrega. Louvado seja Deus. Como já falei, o Visão Pode Crer Juntos tem como intuito o desejo de promover e proporcionar uma visão ampla e clara da palavra de Deus, transmitindo assim edificação, comunhão e crescimento espiritual a todos que participam. O Visão Pode Crer é um conteúdo sobre a palavra de Deus, feito para a honra e glória do nome do Senhor e também para mim e para você. Sempre mostrando uma visão esta que fala na verdade. Siga-nos, nos ajude nesse canal, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu joinha aí para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho para a honra e a glória do nome do Senhor. Nos abençoe seguindo a gente, com um like, para que a própria plataforma possa entender que o nosso trabalho ele é relevante, de fato ele é relevante, para que a gente possa ter um crescimento maior, alcançar mais vidas, quem sabe até esse Brasil todo, ou talvez até fora, porque esse é o nosso intuito, louvar e agradecer o nome do Senhor e alcançar vidas. E estamos hoje aqui, amados, com um convidado ilustre, como sempre trazemos pessoas que, ao nosso modo de pensar e ver, são pessoas abençoadíssimas, pessoas ilustres, pessoas que nos trazem reconhecimento de edificação. E eu convidei e pensei que não seria possível, mas todas as coisas para aquele que crê é possível, pela misericórdia de Deus. E Deus me honrou, trazendo aqui o nosso irmão cooperador na obra de Deus, irmão Kevin. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. É uma honra para mim, estar aqui nesse podcast. O Gabriel fez a ponte para a gente, né? Seja Deus. E desde já cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Sempre é muito bom estar contribuindo para a obra de Deus. E é que nem a gente estava conversando no particular, né? Isso aqui é uma forma de evangelizar, levar a palavra, levar Cristo para aqueles que são ouvintes. E é uma grande honra estar participando desse podcast com o meu irmão em Cristo. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela honra de verdade, tá, irmão? Muito obrigado. Deus em Cristo te abençoe. A primeira etapa deste podcast, hoje ele tem a seguinte temática, uma base bíblica para podermos elaborarmos aqui um assunto muito relevante, muito edificante, para você que está aí nos acompanhando, também possa crescer na graça, no conhecimento, no poder de Deus. Nós, que somos servos de Deus, temos que se embasar exatamente na palavra de Deus, para que haja verdadeiramente crescimento e desenvoltura espiritual na caminhada para podermos crescermos, né? E eu poderia muito bem trazer um outro tema, mas Deus colocou no meu coração esse tema e eu acredito que vai ser de importância relevante. E traz aqui a palavra do Senhor uma temática muito importante, que é obediência. Louvado seja Deus. Lembrando, gente, que o Visão Pode Crer, ele tem uma sigla, que é um versículo bíblico, que se encontra lá em Romanos, capítulo 14, versículo 19, e vai dizer da seguinte maneira: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e que traz edificação de uns para com os outros. E eu tomo como base para esse conteúdo que é criado aqui no Visão Pode Crer Juntos, né? Nós devemos seguir as coisas que é para a paz, soldado, que é para que o Senhor possa dar um crescimento espiritual verdadeiramente
e assim a edificação de forma natural ela vem abranger as nossas vidas. Louvado seja Deus. E nessa temática obediência, nós temos aqui um texto bíblico que está lá em 1 Samuel, no seu capítulo de número 15, versículo 22, e vai nos dizer da seguinte maneira, para iniciar o nosso tema de hoje. Louvado seja Deus. Preste bastante atenção. Diz assim a palavra de Deus. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Louvado seja Deus. E nessa temática nós vamos aqui estar encaminhando esse podcast hoje para que eu possa, de alguma forma, lhes fazer algumas perguntas em cima desse tema. Amém, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus. A primeira pergunta de hoje, meu irmão, para você é: quem é o participante convidado em seu todo? Não entendi? Quem é o participante que foi convidado em seu todo? Quem é o Kevin? O Kevin, como a gente pode fazer um resumo do Kevin? É um jovem que foi desde ali da sua infância criado dentro da igreja, sou formado dentro do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, no setor 14, Jardim Ângela. E o Kevin, por muito tempo, ele se descobriu coisas novas dentro da igreja. Louvado seja Deus. Eu achava por muito tempo, irmão Carlos, que eu era um cristão. Só que no auge da minha adolescência eu descobri que eu não era nada. Mas é sempre assim. Isso é verdade. E com erros e acertos a gente foi aprendendo um pouco mais sobre Jesus, sobre o que é ser um cristão verdadeiro. Passeei pelo mundo, fiz coisas que não me agradam e que marcaram minha vida, mas que, por mais que partiu de um caminho ruim, foi algo que eu usei como um aprendizado para ser melhor a cada dia. E a cada dia a gente vem trazendo essa vivência para as outras pessoas. Hoje, com o Ministério de Pregação, Ministério do Louvor, a gente vai levando o Evangelho, levando aquilo que Cristo nos ensina a cada dia para as outras pessoas, para alcançar almas que estão perdidas e que são sedentas pela palavra de Deus. Muito bem, meu irmão. Parabéns aí pela sua bela jornada, apesar do passado, né? Que infelizmente muitas das vezes se torna triste, chato e tal, comentarmos, mas essa é a verdade. Nós devemos repassar para que o público saiba que nós estamos aqui para a glória de Deus. Exatamente. E a palavra de Deus diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós nos olhamos de forma, vamos observar o retrovisor, e aí nós olhamos para trás, nós vamos entender que foram coisas desagradáveis, mas que trouxeram compreensão para os dias de hoje, para nos fazer com que nós venhamos se aproximar do Senhor de forma verdadeira. Exato. Eu fico lisonjeado em saber que uma pessoa que infelizmente teve que passar por lá pelo mundo, mas ele aprendeu que lá do mundo ele já não tem mais nada e que deve nunca mais carregar nada de lá. E viver para Cristo, fazer a vontade de Deus, que é o que meu irmão está fazendo. Eu quero me parabenizar por esta disponibilidade. E é interessante, irmão Carlos, a gente enfatizar que o fato de termos saído Um pouquinho de mensagem. do passado, de toda aquela vivência que a gente teve no mundo, e hoje sermos cristãos, falar do modo secular, crentes, né? Isso não nos coloca como ser melhor do que ninguém, né? Hoje tem muito esse preconceito de achar que nós cristãos se achamos melhor do que as pessoas que estão lá fora. E isso não é uma realidade. Verdade. Isso não é uma realidade. O que a gente tenta transparecer para nossos irmãos que estão lá fora é que aquele mundo é só ilusão. E que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E só através de Jesus Cristo é que podemos alcançar a nossa salvação. Louvado seja Deus. No entanto, meu amado, o convite feito a você, para mim, eu já disse que é uma honra a gente estar com você aqui no Visão Pode Crer Juntos, e o pessoal que está aí do outro lado, poder nos seguir, pessoal, para que essa plataforma
ela tenha desenvoltura e entenda que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, como já falei, mas que você possa entender que o que ele está trazendo aqui é para a sua compreensão de que estar com Cristo é muito importante. Poxa, uma dupla de pessoas se senta ali numa mesa, começa a bater um papo sobre a palavra de Deus, se acham santarrões. Não, não é isso. A Bíblia diz que sem a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. O objetivo de um cristão, ele não é somente se santificar, é ser realmente separado das coisas do mundo, ser diferente. Porque o cristão, amado, ele tem um pedacinho, um pedregulhozinho de Cristo nele. Ele representa cristão, ele representa parte de Cristo. E é isso que a gente vê em você, por isso que você é um convidado aqui. Porque antes de eu convidar, eu sou muito sincero em dizer, eu não convido qualquer um, varão. Eu convido você, a pessoa poderia dizer assim, por que você não traz pessoas lá formadas? Não é que eu não tivesse um sim deles, não, meu irmão. Porque eu sei que a humildade, ela prevalece em todos os corações que são servos de Deus. Só que eu imagino que essa geração que está iniciando, que está em você, que está em mim, que está no irmão Gabriel que participou, que está no nosso irmão Marcos, que participou na primeira etapa aqui do Visão Pode Crer Juntos, para mim, vocês são a geração que não é só futura, como já iniciou e principiou o projeto que o Senhor tem ainda na terra. Então, por isso você é um convidado, porque aquilo que você carrega demonstra essa pedrinha, que é Cristo na sua vida, sabe? As marcas de Jesus, ela representa em sua jornada, em sua caminhada, por isso que você é um convidado. Então, entrando dentro dessa temática, já sabemos quem é o nosso irmão. Eu vou agora começar a fazer as primeiras perguntas para que você possa dar uma viajada aí dentro do tema, tá? E poder nos fazer aí entender algo da parte de Deus sobre a obediência, que é uma temática muito importante. Quais as consequências da desobediência? As consequências da desobediência. Se a gente for seguir dentro do texto, a gente observa que Deus dá uma ordem clara a Saul. A ordem de Deus, ela foi clara, extremamente clara. Não tem meio termo. Não tem base para interpretar o que Deus quis dizer a Saul. Ali foi claro. Foi claro. Vai, mata os amalequitas e não deixa nada. Nada. É para matar homem, mulher, criança, os animais. A ordem foi clara. Saul, ao ir cumprir aquilo que Deus tinha pedido para ele, tinha ordenado que ele fizesse, ele poupou o rei Agag e os animais que estavam bem cuidados encheu os olhos de Saul e ele levou aquilo para si. E aí, quando questionado, Saul diz que aqueles animais eram para sacrifício. Só que Deus, ele fala através do profeta Samuel, que está descrito, e é o tema desta nossa conversa. E, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E quando você vai observar o que acontece depois disso, você vai observar que Deus já não se agradava mais de Saul. E a palavra, ela diz que Deus tinha, colocando entre aspas, se arrependido de ter colocado Saul como rei em Israel. Então, o que é interessante da gente entender esse texto, irmão Carlos, é que Deus não está preocupado com a nossa performance. Deus não está preocupado se a gente é bom, se a gente dá mais glória, se a gente dá menos glória, se a gente está se sobressaindo na igreja melhor do que alguém, mas Deus está preocupado com o nosso íntimo. Deus dá uma ordem a Saul, e Saul, ele desobedece parcialmente. Ele obedece parcialmente e desobedece parcialmente. E o que é claro, e respondendo de forma direta a pergunta, é que a obediência parcial, ela não é a obediência que Deus exige de nós. Então, a obediência parcial, ela sim pode levar a ida de um irmão para o inferno.
Então, as consequências da desobediência traz a pessoa ao inferno. Leva ao inferno. Mas nem traz, leva. Exatamente. Você entende? Então, o que a gente tem que entender é que o que é obedecer? Quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai analisar as Escrituras Sagradas, lá no Evangelho de João, irmão Carlos, em seu capítulo 14, em seu capítulo 14, no versículo 15, olha o que Jesus diz. O contexto do capítulo 14 de João, Jesus está ali dando as últimas instruções aos discípulos, pois ele está se despedindo dos discípulos, vai retornar ao Pai, e ele está informando aos discípulos que vai rogar ao Pai, e o Pai vai lhe enviar outro Consolador. E no versículo 15, Jesus diz aos discípulos: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O versículo 21 cumprimenta o versículo 15. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, seguindo pelo o que a Bíblia nos oferece, obedecer é a expressão do nosso amor por Cristo. É a expressão do nosso amor por Cristo. Guardar os mandamentos, obedecer aquilo, a ordem de Deus, é algo que não é eu vou obedecer porque eu temo as consequências da minha desobediência. Eu vou obedecer porque a religião me obriga que eu obedeça. Não. Você obedece porque a vida genuína, uma vida cristã verdadeira, dá fruto. E o fruto dessa vida é obediência a Deus. Louvado seja Deus. Resposta muito maravilhosa. A gente entender sobre os frutos da obediência é algo muito mais além do que o que nós imaginamos. Está em uma concepção em um nível muito alto. E é muito importante nós entendermos que, por isso, estamos exatamente aqui para aprendermos sobre essa temática, como já informei, sobre a obediência. O assunto ele é mais do que importante. Há quem diga que nos dias atuais de hoje já não se obedece a Deus como antes. Tudo bem, cada um pensa como quer, mas eu entendo que essa falácia, ela não está correta. Porque o que eu acredito sobre a obediência? Obedecer significa exatamente acatar uma ordem. Obedecer significa receber e cumprir algo que você aprendeu. E nós que se chamamos servos de Deus, né, no lado obediência, nós entendemos que o que nós aprendemos é exatamente aquilo que Cristo nos ensinou. Por isso guardamos, e é muito importante você trazer sobre essas temáticas. Se me amais, guardai os meus mandamentos. No 21, isso foi no versículo 15 de João 14, e no versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu os amarei e me manifestarei a ele. É muito interessante, gente, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela se cumpre na vida da gente, quando na realidade nós vivemos essas escritas. Ah, Carlos, mas como assim vivemos essas escritas? Sim, vivemos elas de forma em que ouvimos, lemos, muitas das vezes aprendemos e aplicamos em nossas vidas. Sim. É onde surge a obediência. Obedecer nada mais é do que aprender algo hoje em dia e colocar em prática, viver. Porque é muito fácil, eu sou, eu faço, eu estou ali, eu me visto como, mas e a sua vida? Ela te denuncia de que forma? Exato. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunha, irmão Kevin. Não é verdade, soldado? Sim. Eu chamo soldado da forma de eu tratar soldado de Cristo, porque batalha na guerra, no dia a dia, no Evangelho. E eu entendo, meu irmão, que as consequências, elas sempre virão em todas as vezes que cumprimos o desejo do Pai. Porque se eu obedeço, o que a palavra fala aqui? Do que você leu mesmo, olha só. No 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Olha aqui uma consequência.
Se ama, eu guardo a palavra. E se eu guardo a palavra, eu sou amado. Exato. É consequência. Agora, de quem não ama, qual é a consequência? Não é amado. É a consequência de quem não ama. É a consequência de quem não guarda. É a consequência de quem vive dizendo que está cumprindo a palavra, mas a sua maneira de viver denuncia um outro meio pelo qual você está vivendo que não condiz com a palavra. Então isso é muito complicado. A gente não está aqui para apontar ninguém, mas é uma realidade que nos dias de hoje está, segundo algumas pessoas que fazem pesquisa, acho que 70 e pouco por cento dos brasileiros já são evangélicos. Só que quando eu encontro esse número de pessoas, eu vou entre eles olhar e verificar quem eu sou. Eu não vou apontar os meus irmãos. Eu sou evangélico, mas eu sou salvo. Eu sou liberto. Eu sou amado pelo Senhor. Eu guardo a palavra. Eu vivo a palavra. Então está diferenciado. No caso, tu quer ser santarrão melhor que os outros. Não é isso, gente. A gente está dizendo que é uma realidade. Se não fosse assim, a palavra de Deus não dizia, não quer. São muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é uma realidade. E a gente precisa se encaixar entre esses escolhidos. Somos nós que fazemos realmente a vontade do Pai, é nós que tomamos a decisão, é nós que proporcionamos isso para a gente. Cabe a nós lutarmos para fazermos a vontade de Deus, não é verdade? Vamos para uma próxima pergunta? Muito bem. Nós temos aqui exemplos clássicos, né? A expulsão, as consequências de quem desobedece. Vamos aqui mostrar alguns. Adão e Eva. O que você tem a falar sobre a desobediência de Adão e Eva? Não, Carlos, sobre a desobediência de Adão e Eva, eu acho que, não achar do meu ponto pessoal, né, mas isso de estudos, que a desobediência de Adão e Eva, ela acarretou ao pecado entrar no mundo, a queda da humanidade. Isso mesmo. Para você ver a consequência de uma desobediência. E é aquilo que a gente falou sobre Saul. A ordem de Deus era clara. Na mesma vez de Adão e Eva, da mesma forma. Deus não muda. A ordem de Deus é clara, não come do fruto. É imutável. Não pode comer do fruto. Se comer, morre. A ordem foi clara. Mas, desobedeceu. e a E a consequência? consequência foi a queda da humanidade. O que me chama bastante atenção naquele texto aqui, amado, de Gênesis, é que Três, né? teve uma coisa que eu vou fazer aqui uma pergunta para o senhor, para você, amado. Sim. Imagina você agora no paraíso. Você queria sair lá? Rapaz, queria não, viu? E eles sabiam que perderiam tudo isso. Exatamente. Sabe, gente? Olha o que a curiosidade pode trazer, irmão Kevin. A curiosidade pode levar uma pessoa a perder coisas boas. Nós podemos aderir hoje em dia para as vidas das pessoas, o que nesse podcast aqui, amigo? Muitas pessoas têm o que é bom, tem um bom casamento, tem um bom trabalho, tem uma boa postura, uma vida financeira bacana, mas muitas das vezes prefere escolher caminhos que vão lhe tomar isso. Exatamente. Então é por isto que estamos aqui no Visão Pode Crer Juntos, para trazer uma visão para você que está do outro lado aí. Cuidado com aquilo de bom que você tem, preserve. Porque quando você não preserva, muitas das vezes se distraindo com algumas coisas, porque o que mais tem hoje em dia, irmão, é distrações. Sim. Satanás foi uma distração para Adão e Eva. Sim. A Eva caiu na lábia de Satanás. Exatamente. Era tudo que Satanás queria. Satanás não precisava ver Eva desobedecendo somente a Deus. Satanás ele queria ver além disso, ele queria ver ela perdendo o paraíso, perdendo a oportunidade. Da mesma forma que ele próprio perdeu o céu. Ele próprio perdeu o céu. Ele não se conformou, ele tem um inconformismo de ter perdido. Ele quer te ver, ele quer nos ver perdendo sempre. Exatamente. Mas o Senhor, no dia de hoje, você que está nos assistindo aí, entenda, Deus está trazendo hoje vitória sobre aquilo que o inimigo tem trazido como distração para a sua vida, tentando atrapalhar o seu casamento, sua vida conjugal, tentando atrapalhar no teu trabalho, tentando atrapalhar naquilo que você está fazendo de bom, que você tem de bom. Cuide bem, vigie, dê ouvidos à voz de Deus. Exato. É assim, amado. Mas outro exemplo aqui, bem rapidinho. Eu não vou falar sobre Nadab e Abiú, porque vai demorar um pouquinho sobre ele. Sim. Mas ali fala sobre a perda do propósito divino. Coisa ruim é você perder o propósito de Deus. Tem gente que diz, Deus me prometeu, Ele vai cumprir e você vive de qualquer forma. Cuidado, você pode estar perdendo algo divino na sua vida.
Muitas das vezes Deus tem um projeto bacana, lindo, na caminhada espiritual com você, mas eu tenho uma base bíblica aqui que mostra que é Nadab e Abiú, que eles perderam a oportunidade divina de ter algo na vida. Então, cuidado você também. Se Deus não fez hoje, vai fazer amanhã. Eu estou desse jeito. Um dia Deus me levanta, um dia Ele prometeu que vai me fazer um grande pregador, vai me fazer uma mulher de oração, um profeta, vai me levar aí entre as nações, vai me levantar aí para curar pessoas. Cuidado, meu irmão, da forma como você está vivendo, pode ser que não se cumpra na sua vida. Não é que Deus não tenha palavra, é que quando você não faz caso das coisas do eterno, Ele levanta outro no seu lugar. A gente tem um exemplo claro disso na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, que é Sansão. Isso. Sansão, ele era um nazireu. Nazireu de Deus, exatamente. Nazireu de Deus. Porém, é aquele negócio, né? Pode ser até uma frase de impacto, né? Mas quem tem promessa também morre. Quem tem promessa também morre. E dizem, eu era um que dizia, quem tem promessa não morre. Não morre, mas morre. Se você observar a história de Sansão, quem era Sansão? Verdade. Entendeu? Só que Sansão ele foi se perdendo ao ponto de o espírito se retirar da vida dele e ele não ter a sensibilidade de perceber que o espírito tinha se retirado da vida dele. O que aconteceu também com Saul. Exatamente. Saul perdeu a bênção total, foi reprovado por Deus por conta da desobediência. Exatamente. Mesmo depois querendo dar explicações que nem Eva, que nem Adão, quis dar explicações para Deus. Ele quis explicar para o profeta, dizendo o quê? O que ele quis dizer para o profeta? Ele quis dizer para o profeta que aqueles animais eram para sacrifício. Era para sacrifício. Sempre há uma justificativa para aquilo que Deus não está falando. falando. E se você observar o texto, logo após, ele ainda pede perdão, ele se arrepende, colocando entre aspas. Só que verdade. Deus é aquele que esquadrinha o coração do homem. Isso é verdade, é verdade. Você entende? E eu fico muito lisonjeado com essa leitura, eu também acompanho, antes de trazer algo que Deus proporciona no meu coração, eu vou a fundo também para que eu possa entender por que Deus está fazendo, que é algo temático, isso é elaborado aqui, com certeza está alcançando vidas, está trazendo aí edificação para as pessoas que estão do outro lado. Mas o que me chama a atenção é que mesmo depois de todas essas explicações, Saul queria adorar. Exatamente. Tem muitas pessoas que andam em caminhos de qualquer forma, mas depois quer adorar. Irmão, é muito importante nós entendermos que a obediência, ela tem centro. Sim. Ela deve estar centralizada. Sim. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. É por isso que eu congrego, não fazendo aqui alusão ao ministério que eu congrego, eu amo ser assembleiano, eu entendo que hoje há aí diversos pensamentos, não é só ali, não é só lá e tal, quer dizer que na parede preta, que na parede branca, não trazendo aqui um pequeno conflito, tá? Mas eu entendo, meu amado, que ainda existem os remanescentes, as pessoas que têm realmente um compromisso, sabe? Eu não consigo criticar aquele que não muda as vestes porque você acha que é radicalismo. Não, eu ainda admiro pessoas que não usam bermuda, irmão. Sim. Apesar de saber que não é pecado. Sim. E tal, mas eu admiro. São pessoas compromissadas com a palavra, que guardam aí, guardam como doutrina, como se fosse uma doutrina. E isso traz para ele um pouco mais de consciência na presença, sabe? Eu costumo sempre dizer que se eu for hoje entrar dentro de um fórum para participar ali de uma audiência em uma sala, eu não posso entrar de bermuda. Aí eu me ajoelho, a questão da ética, exatamente. Aí eu me ajoelho lá no pé da minha cama, eu tô com a bermudinha, eu entendo que Deus não está nem aí para isso e tal, mas eu vou lá no fórum e lá tem escrito, só entra aqui se tiver de camiseta não entra, camiseta regata. Se tiver de bermuda não entra. Gente, por que eu tenho que olhar para Deus de qualquer jeito, irmão? Exatamente. Será que custa alguma coisa, uma questão de ética, que nem você falou, né, meu amado? Então, Saul queria fazer de qualquer forma. Do jeito dele, né? Do jeito dele. Eva queria fazer de qualquer forma, mas Adão foi lá e colocou folhas de figo. Foi. Aí o Senhor não quer com essas roupas aí não, é com essa daqui. Aí foi lá e vestiu o primeiro cordeiro sacrificial. Foi lá e vestiu de pele de animal. Então, amado, Deus tem o seu modo de pensar. Exatamente. Ele não pensa que nem nós humanos. E nós precisamos entrar nos pensamentos de Deus, tá, gente? É por isso que o podcast Visão Pode Crer, estamos juntos, está aqui para estar junto com você trazendo essa visão, tá? Exato. Passando mais uma questão, Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, que é o que eu estava querendo dizer, além de ter trazido o pecado para a humanidade, porque eles são os primeiros humanos, e eles perderam uma coisa que para nós é tão desejado, né? Aquilo que Jesus disse para o ladrão lá da cruz, e ele era um ladrão só até a cruz, depois da cruz ele foi convertido, transformado num ex-ladrão, porque o Senhor disse assim para ele, ainda hoje tu estarás comigo, e é o desejo de cada um cristão,
Tem muitas pessoas que não foi ladrão, que não matou, que não roubou, que não fez nenhuma coisa errada, mas acha que é mais melhor do que o ladrão aqui na terra. E não é, querido. É o que Paulo fala, né? O menor do reino dos céus ainda assim é maior do que eu. Olha só. O apóstolo Paulo. Imagina eu, quem sou eu, misericórdia. Imagine o miserável que sou, mano. Você entende? Só Jesus na causa para poder nos proporcionar esse momento aqui muito maravilhoso. Nossa, graças a Deus que nós estamos aqui. Muito bem. Adão e Eva, eles foram expulsos do tal. Nadab e Abiú foram consumidos por fogo. Eita, que coisa tremenda, irmão. Consumidos por fogo divino. Desobedecer a Deus é algo sério, irmão. Desobediência a Deus traz diversas situações. Imagina a situação, sabe de quem? Da esposa de Ló. Sim. A desobediência estava onde? Não olhe Para trás. quantos estão olhando para trás hoje, irmão. O que ela, no teu ponto de vista, mano? Existem diversas pregações, diversos pregadores aí que falam a respeito do olhar da mulher de Ló, mas o que realmente ela olhou ali? Cara, eu acredito que ela estava presa naquilo que ela tinha, nas suas propriedades, o que ela tinha de mais valioso naquela cidade. E eu acredito que ela estava presa àquilo e por causa disso ela olhou para trás. Eu tenho duas visões dentro daquele texto ali, amado. Sim. Uma delas é a visão dos gêmeos. Uhum. Os caras disseram que o sogro estava louco. Então ele disse, rapaz, isso aí, que conversa, eu vou nada contigo, vou ficar aqui. A visão dele era não acreditar no que o sogro estava dizendo. Uhum. A mulher, a visão é diferente, que é o segundo ponto de vista que eu tenho. Ela sabia o que estava acontecendo, inclusive já estava caindo sarraiva de fogo naquele lugar, consumindo Sodoma e Gomorra, mas mesmo assim, ela olhou para trás. Agora, imagina, meu amado, a pessoa se apegar a bens materiais. Você entende? É complicado. Isso é uma coisa que, infelizmente, está atingindo muito a nossa geração. E o que é mais interessante, irmão Carlos, é que está atingindo de uma forma que não é que estão se apegando a algo, por exemplo, colocar um carro valioso. Estão se apegando a coisas mínimas. Coisas mínimas. Coisas mínimas, coisas fúteis. Não, mas vou falar a verdade aqui, vou falar uma coisa mais pesada um pouquinho. Tem crente por aí que namora mais o carro que a mulher dele, mano. Misericórdia. Você entende? Misericórdia. O cara namora mais o carro dele, compra mais pouco o carro dele, porque compra um presente pra mulher. Exatamente. Tem pessoas que preferem... Se Jesus voltava, ó. Tem pessoas que preferem manter um relacionamento com o bem que ele tem do que a própria esposa. E contar totalmente o contrário, totalmente. Exatamente. Então, gente, não é só uma prosa, tá? Para poder trazer um pouco de travestimento, mas deixa eu falar para vocês uma realidade. É isso que está acontecendo hoje em dia, irmão. Sim. Sabe, as pessoas estão trocando a realidade da vida. É o cumprimento da palavra, né? O amor de muitos estão se esfriando. Esfriando, irmão. Então, assim, é o princípio, né? Quando você olha para Billy Graham, você vê ele orando ali 5, 6 horas, 8 horas de relógio de oração para poder ganhar almas, para poder ter uma vida com Deus. Quando você olha aí diversos homens de Deus, você vê eles com compromisso na obra de Deus. Hoje em dia foi trocado, irmão. Sabe? As pessoas não têm mais prazer em colocar o joelho no chão, poder ter nós tivemos aí um assunto que, inclusive, é um vídeo que está aí para vocês acompanhar, anterior, com o nosso irmão Gabriel, falando sobre intimidade. E nós falamos sobre isso. As pessoas, elas fazem uma troca, irmão, que não tem vínculo com a verdade, sabe? Com a obediência, com a vida com Deus. Então, assim, é muito importante nós olharmos o exemplo dessas pessoas, né, amado? Exemplo da mulher de Ló. No caso de Saul, no texto que nós lemos, eu não sei porquê, quando o profeta Samuel chega para ele diz da seguinte maneira: Deus não te escolheu, tu era pequeno, quem era tu? Deus te escolheu para ser um príncipe na nação, comandando, um comandante da nação. Sim. E agora, depois que tu está sendo um cara aprovado por Deus, tu vai lá e desaprova aquilo que ele te manda fazer. Muitas das vezes Deus levanta o cara, um obreiro, levanta ele até a pastoral, ele hoje em dia é formado e tal. Agora ele não olha para mais com amor. O Senhor diz, ame. O Senhor diz, vai lá buscar. Ele diz, olha, vai lá na prisão, que eu estou lá. Quando tu fizer isso, tu está fazendo para mim. Ele diz, e os irmãos só querem olhar o título. Exatamente. Sabe? Se esquecer da vontade e se apegar ao título é algo que é prejudicial. O Saul estava apegado ao título. Exatamente. Eu sou rei, eu mando e mando. Então eu tenho o direito de fazer assim, eu fiz para obedecer Deus. Não, você acha que está obedecendo, porém, se esquecendo que Deus realmente mandou. Isso é muito perigoso, porque quando Samuel vai confrontar Saul, você observa no texto, na narrativa, que Saul está mais preocupado com o que o povo vai achar do que
com o que Deus tinha se desagradado dele. Verdade, isso é verdade mesmo. E nós podemos perceber, isso é perceptível, que ele se preocupava realmente com o que as pessoas... Não, lá ele coloca uma culpa no pessoal. Ele diz, não, eu trouxe a carne, mas o povo fez questão de trazer o melhor lá, da gordura lá do bicho lá. Aí quando vai perguntar para quê, ele vai e diz ali, eu acho que isso ali era até uma mentira, irmão. Certo que o povo na época fazia holocausto, beleza, sim, se oferecia. Mas o que acontece? Por que traziam melhor? Queriam para si, irmão, não era para Deus. Exatamente. Essa é a verdade. Hoje as pessoas, tudo que é melhor, eles querem para eles, não é nem para o Senhor. Hoje você vai falar sobre uma boa oferta para ajudar. Eu estava vendo, citando aqui, desde já, desejando a paz do Senhor para o nosso irmão Gabriel Bezerra, um grande pregador da obra de Deus, um servo do Senhor que também está iniciando aí o seu percurso no podcast, mas já vem de um diverso tempo pregando a palavra, e a sogra dele está passando por uma certa dificuldade. E daí ele estava pedindo ajuda para que a gente pudesse ajudar para fazer uma cirurgia na sogra dele. E eu fui lá e, de alguma forma, meu coração sentiu de dar não só uma oração e tal. E aí a gente fica vendo, amado, que quando nós vemos as necessidades dos outros, não sente dor mais. As pessoas não sentem mais dor. Não sente a mesma necessidade em si. Sim. Sabe? Eu entendo que querer servir a Deus não é só ter um status, não é só ter um carro. Exato. Né, amado? É servir. Porque Exato. eu e você, amado, nós somos chamados para quê? Fala para mim. A Saul foi chamado para servir a Deus cuidando da nação. Mas ele resolveu escolher só uma parte, achando que cuidar da nação é desobedecer a Deus. Exatamente. Então nós podemos esquecer as raízes, irmão. Nós não podemos esquecer. A gente pega até mesmo pelo significado do nome igreja, que é chamados para fora. Chamados para fora. A gente tá vivendo numa época, irmão Carlos, que a igreja está muito no quatro paredes. Sim, sabe? Sim. Tá muito fechadinha ali para si mesmo. Você pode observar, irmão Carlos, que as nossas pregações hoje em dia tá sendo mais pregações para a própria igreja do que para o povo lá fora. É verdade. Para o ímpio, para o desviado. É só você observar. Vá num culto de domingo. Não vou falar num culto de doutrina, porque a doutrina ela é exatamente para isso, é para nós mesmos. Ensinar. Mas vai em um culto, vai em um congresso, as mensagens hoje em dia é mais para o crente do que para o ímpio. Isso é verdade. E sendo que a igreja ela foi chamada para buscar as almas que estão perdidas lá fora. Você é o anzol de Deus. Você entende? Isso mesmo. Então, as coisas mudaram. E se a gente não se preocupar, meu irmão? Se a gente não cuidar e não se policiar nos dias atuais de hoje, a gente acaba esquecendo a verdadeira visão Exatamente. daquilo que é para ser. Exatamente. Não é verdade? Então você que está aí do outro lado, amigo, não sei qual a sua caminhada, qual a sua jornada, é muito mais profundo servir a Deus do que o que imaginamos. Nós precisamos entender que a voz de Deus, a palavra de Deus em si, é que é o verdadeiro intuito do nosso coração. Não estou dizendo para você ser um desigrejado de forma alguma. Até porque o salmista Davi, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não podemos esquecer que estar lá, reunidos em uma assembleia, adorando, servindo ao Senhor, sempre que possível, sempre que pudermos, será sempre maravilhoso, nunca será muito, sempre será essencial, mas o verdadeiro intuito da igreja é ganhar almas para o reino do céu, curar vidas, levar a palavra de Deus, as boas novas do Senhor. Exatamente. Assim? Muito bem, vamos para mais uma etapa. Eu gostaria de fazer uma pequena leitura como referência. Queria pedir para o senhor, por gentileza, está abrindo Romanos, capítulo 2, versículo 8, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 8, versículo de número 8. Louvado seja Deus. 8. Você que é de Bíblia, tiver uma Bíblia aí na sua residência, onde você estiver, quiser nos acompanhar. Se não estiver com um exemplar bíblico, acompanhe a leitura e o Senhor vai falar profundamente com você. Capítulo de número 8, 2, versículo 8, perdão. 2, 8. Capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Leia aí, vai. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e aos desobedientes à verdade e obedientes a iniquidades. Muito bem. Repetindo. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos. Você pode ler o versículo anterior, o 7. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos,
desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, amado, eu acredito que o senhor saiba, todos nós sabemos que são pecados repetidos. As pessoas já adotaram e são pecadinho de estimação. Não, isso aqui Deus isso aqui não quer dizer nada não é? Uma amizadezinha ali com o povo do mundo, bichinho só fala palavrão, eu fico lá perto dele, ele não me atinge não, me contamina não. É um negócio que é tão recorrente que vira comum para ele. Vira comum. E isso é importante nós entendermos que o Senhor não é que Ele queira que nós venhamos estarmos totalmente separados dessas pessoas. Ele quer que nós separemos totalmente. Porém, de uma forma que não tenha vínculo pessoal. Nós temos que trazer para o pessoal. Porque o que acontece nos dias atuais de hoje? Você vê crente na igreja, muitas das vezes você não sabe se ele é crente ou é do mundo. Às vezes você está chamando ele, você quer aceitar Jesus? O cara já aceitou. Mas a vida dele em si, poxa, o cara ainda usa brinco, o cara não muda nada contra ele. Mas palavras torpes. Ainda usa ainda gíria. Você para conversar com o rapaz e você vê que está totalmente fora daquilo que a gente está acostumado. Não, eu sou totalmente contra. Você, o que você acha aí? Você pode deixar aí seu questionamento, você pode estar falando aí sobre, interagir com a gente também aí e tal. O conteúdo por enquanto está sendo só gravado, mas logo vamos poder fazer um ao vivo aí para poder ter em tempo real aí as perguntas de diversas pessoas da forma de pensar. Porque o que eu vejo pela palavra de Deus é que tem que haver exatamente uma mudança radical, uma separação. Por isso que no Salmo 1, o salmista ali, ele vai estar trazendo para nós ali algo que é profundo. Ele diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conceito ímpio, não se detém no caminho do pecador e não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Saúl ainda tinha o vínculo de ser um bichão lá, por isso perdeu a bênção. Até porque Saúl foi escolhido pelo povo por causa do que ele era. Por causa do que ele era. Um varão alto, valoroso, bonito. Entendeu? O povo escolhe o melhor que acha para eles. Exatamente. Deus vai lá e escolhe Davi. Que é totalmente ao contrário daquilo que o povo olhou em Saúl. Se fosse para ser escolhido pelo povo, ele só foi escolhido pelo povo quando a Bíblia diz que, me faz lembrar agora, quando Davi ele começa ali sua jornada de guerreiro, ele está em uma certa caminhada aí, está andando ali parece uns 300 homens mais ou menos, e os homens, rapaz, você é rei, você é reconhecido como rei, você sabe dominar, você sabe cuidar, então você é rei. Ele vai lá e ungir ele também, já era ungido, já foi ungido de novo pelos homens. Então assim, amado, existe um percurso para reconhecimento. Você precisa aderir às batalhas espirituais na sua vida, os enfrentamentos opostos contra as coisas mundanas, para que você possa ser reconhecido por Deus. Exato. Deus ele já vê você desde o ventre da sua mãe. Ele já nos conhece de longe. A Bíblia diz que de longe ele entende nossos pensamentos. Só que não é somente achar que é. Exige uma mudança. E é radical. É isso mesmo. É transformação, né? Mais um texto. Tito, capítulo 1, versículo de número 16. Bem pequenininha essa pequena carta. Tito, capítulo 1, se você encontrar aí, pode estar fazendo essa leitura com a gente. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Tito, capítulo de número 1, versículo de número 16. Leia aí, varão. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muito bem. Vou ler de novo aqui para que nós venhamos compreender. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É o que vemos. Sim. Muitas vezes. Não que eu esteja aqui para apontar, mas a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Nós não podemos apontar as pessoas sem viver. Exato. Eu tenho que viver para não poder dizer, olha, uma palavra de Deus, pela misericórdia de Deus, estou cumprindo, mas aquele que não está, eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, com a sua vida, muitas das vezes você está negando. Exatamente. Tem uma história que eu gosto quando eu estou pregando nas ruas, eu gosto muito de pregar em alguns locais na rua, como eu trabalho em meio às ruas, eu gosto muito de pregar para algumas pessoas, quando me vem uma oportunidade, eu não penso duas vezes, e todas as vezes me vem uma história, que ela é muito conhecida, que não é bíblica, mas é uma história de um testemunho. Um certo irmão, ele passava na frente da casa do vizinho, e ele convidava o vizinho para ir para a igreja, ele dizia assim, vamos comigo para a igreja hoje?
E ele dizia assim, não, meu irmão, eu estou lendo um livro. Hoje não, tá? Irmão, toda a vida que ele passava para ir para a igreja, mas a esposa, os filhos, ele convidava. Porque é isso que nós devemos fazer. Mesmo ouvindo não e não e não. Mesmo as pessoas dizendo que não. Mas continue, Jesus te ama. Continue, vamos com a gente. Deus tem uma palavra para o seu coração, vai te animar, vai te alegrar. Deus vai te fortalecer muito mais, vai te fazer um homem melhor e tal. E ele convidava, ele dizia, não, estou lendo sempre um livro. E ele continuou de forma consecutiva, convidando, e ele sempre dizendo, ele passou um ano, irmão. Tinha uma festividade nessa igreja. E aí ele foi e disse, irmão, rapaz, hoje eu vou convidar aquele irmão, não. Aí Deus foi falando no coração dele, não convide, não cesse de convidar. Estou contigo e uma hora ele vai. Amém. Ele foi e chegou, irmão, o senhor vai hoje? Ele já estava abrindo a porta vestido, porque sabia que o irmão ia passar, ia convidar. Surpreendeu o irmão que estava convidando um ano depois. E a segunda história diz que ele falou o seguinte, estou indo hoje com você e minha família, vamos todo mundo. É mesmo, o irmão encheu o olhinho de lágrimas, se alegrou dentro de si, quase explodindo, segurou para não se emocionar e foi para a igreja na festividade. E lá Deus, pela sua misericórdia, convenceu, como a Bíblia diz, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo, né, da justiça, e trouxe esse homem para ele. E na volta, no caminho, depois do término do culto, é o que me chama a atenção. O irmão, sem querer calar, perto de chegar na casa dele, tem que perguntar para esse homem que livro era esse, que ele disse que passou um ano mesmo. Era bem a Bíblia. Só podia ser, ô moço, meu irmão, eu tenho uma curiosidade para lhe fazer aqui, para lhe fazer uma pergunta, um questionamento. Ele faz, meu irmão, o que é? Ele disse, rapaz, que livro era esse que o senhor estava lendo? Ele disse, a sua vida. O livro era eu, ele disse, era a sua vida. Eu devo ser um exemplo para muitos que estão aí do lado de fora. Pastores têm que ser exemplo. Presbíteros, diáconos, auxiliares, mulheres de círculo de oração, homens e mulheres de Deus, jovens, adultos, senhores, senhoras, não importa. Você é crente na pessoa bendita de Jesus, você tem que ser parecido com Cristo. O próprio Cristo disse, sede, pois, meus imitadores. Por quê? Porque tem pessoas lhe assistindo, meu irmão. Exato. Tem pessoas te acompanhando, vendo a tua conduta de vida. Qual é a tua conduta de vida? Eu frequento diversos lugares, mas lá eu não faço o que eles fazem. E quando eles perguntam por que eu não faço, eu digo, é porque eu sou crente na pessoa bendita de Jesus. E tem muitas outras coisas que a gente deve deixar, se por acaso continuar fazendo, para que possamos passar um bom exemplo. Porque você, meu amado, e eu somos um livro. Alguém está nos assistindo. Seu filho lhe assiste de perto. Sua família é a primeira a olhar para você como exemplo. Sim. Né? Então, se você não é capaz de ser um bom exemplo para sua família, vai ser para alguém no mundo. Exatamente. Então, aquele homem começou a dizer para ele, você é um bom pai, você é um bom obreiro, você é um bom crente, você é diferente, você não se mete em confusão, você não anda em problema, você é uma bênção. Então, eu quero ser parecido contigo, eu quero ir para essa igreja, que te faz ser assim, porque eu te conheci quando tu não era. E tu era uma bênção, rapaz. Deus o livre de ficar perto de tu antigamente. Né? Nem o senhor falou, deu uma voltinha por lá, com certeza você deu umas escapulidas de mau exemplo. Ninguém quer esses maus exemplos, mas agora é capaz, graças a Deus, ter pessoas que observam você e podem te convidar para um podcast que nem esse, como para diversos outros lugares. Como eu vejo o senhor pregando em outras igrejas, pregando dentro da igreja que a gente congrega. Então não é à toa, é porque você é um exemplo, é um livro. É assim? Irmão Carlos, contando um próprio testemunho de vida que eu vivenciei, eu desde os meus 7 anos de idade, foi quando eu cheguei na igreja do Jardim Soraya, e ali eu passei um tempo, acabei que me mudando para um outro bairro, consequentemente, eu saí do Soraya e foi quando eu me enfraqueci na fé. Eu já tinha um ministério, já louvava, rodava a Zona Sul cantando, para a honra e glória do Senhor, só que era menino ainda. Era menino. Glória a Deus. Glória era imaturo. Mas já tinha uma identidade. Exatamente. Mudei de bairro, saí do Soraya, acabei me enfraquecendo na fé, fomos embora para a Bahia. Cheguei na Bahia, desviado, e lá eu comecei a namorar uma menininha. Comecei a namorar uma menina, essa menina era cristã. Ela falou, se quiser namorar comigo, você tem que estar para a igreja de novo. O cara apaixonado, vai eu voltar a congregar. Uma prova para ela, não para ti. Exatamente. Eu fui um laço na vida dela. E aí eu comecei a namorar com essa menina. O tempo que eu estava de namoro com ela, eu estava permanecendo firme na igreja. Acabou que ela mudou para outra cidade, foi estudar. E Jesus quebrou o laço. Pro bem dela, a gente acabou terminando. Mas Jesus quebrou o laço, mano? E aí, para você ver, quando a gente terminou, eu olhei para dentro de mim, eu falei, eu
não estou do jeito que era para me ser. Porque eu estou dentro da igreja, estou dizendo que sou crente, mas as minhas atitudes no mundo não condizem com o que é para me ser. Te condeno. Eu falei, e aí tem uma frase que é muito usada no mundo, que hoje em dia eu vejo essa frase como errada, mas que eu usei muito também na minha época, que é, eu prefiro viver no errado do que mentir na oração. Ah, mas isso é verdade, isso é verdade. E aí eu me afastei novamente da igreja e 1 ano, 2 anos depois foi quando eu retornei de verdade para Cristo. Então assim, isso que você falou, que a gente acabou de ler aqui em Tito, foi uma realidade que eu vivi. Porque dentro da igreja eu dizia que era uma coisa, só que as minhas atitudes fora me condenavam completamente. E o que Tito traz aqui é uma coisa muito interessante, que é exatamente o que as pessoas dizem ser. Confessam que conhecem Sim. a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, o ruim está aqui, amado, ó, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para com toda boa obra. Exatamente. Irmão, eu quando voltei para Cristo, infelizmente eu tive também, eu acredito que eu estou alcançando aqui, pela misericórdia de Deus, sendo instrumento do Senhor, juntamente com os meus irmãos, no Visão Pode Crer Juntos, pessoas que estão afastadas do Evangelho. E o que eu quero dizer para você, meu irmão? Volte para Jesus. Volte para Jesus. Porque nós andamos muito mais à beira do abismo quando um dia se tornamos conhecedores do que antes, quando nós não éramos. Exatamente. Porque o que acontece, amado? O inimigo, ele já sabe que tu entende sobre o caminho. O inimigo, ele já sabe que você sabe o caminho que te leva para a vida eterna. E daí ele vai... Por isso que a Bíblia diz que o estado dessa pessoa se tornará pior do que o primeiro estado. Né? Ela vai dizer que o espírito olha, procura a casa que antes ele vivia atrapalhando e ele vê que está lá adornada, limpinha, mas sem a graça de Deus. E aí ele, em vez de entrar, ele vai e busca mais 7 espíritos imundos e traz com ele ali aqueles 7 espíritos imundos, entra dentro dessa pessoa, dentro dessa casa, que é o que a palavra diz, e o estado dela se torna pior, que é o primeiro estado. Então, o que eu falo para você que está ouvindo, porque enquanto eu falo aqui, o Senhor está bloqueando todo o sistema que tapa a tua mente de entender sobre o Evangelho de Jesus e está te dando a oportunidade de retorno para casa, de reconciliação novamente para com Deus, está te dando livramento para aquilo que o inimigo está planejando contra a tua vida. Por que eu digo isso, irmão? Porque eu sou testemunha. Eu, quando neguei a fé, irmão, acabei aqui abraçando o mundo novamente, porque eu conheci Jesus, eu tinha 16 anos de idade. Fui criado numa família católica, não estou aqui para ser um entrevistado, mas vou contar um pouquinho só. Eu tive, infelizmente, a infelicidade de conhecer o mundo. E quando eu pensei que ia conhecer o mundo somente como conhecia, somente para abranger a minha, alimentar o meu ego de juventude, meu irmão do céu, conheci coisas terríveis que aqui não é lícito estar contando. E infelizmente, meu irmão, tive que enfrentar diversas situações porque são consequências do pecado. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta, e nós é que temos que ter o domínio sobre ele. Quando nós nos entregamos às vãs vontades, às abomináveis vontades próprias nossas, que abominam as vontades, aquilo que Deus quer, aí é onde entra esse versículo, né? Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados. Agora imagina, meu irmão, quando nós nos esquecemos e não sabemos e somos reprovados pelo céu, reprovados por Deus. Meu irmão, ser reprovado por Deus, sabe o que está dizendo? Você é literalmente filho do diabo. Você é literalmente aquele que vai herdar o inferno. Nós precisamos parar, meu irmão, você que está afastado, voltar o quanto antes. O céu te espera, não é assim? É assim. O céu te aguarda. E, irmão Carlos, a gente já volta para o tema, mas você entrou nesse assunto e eu preciso sentir no meu coração de dar esse testemunho, que não é meu, mas é do meu pai. Meu pai, se hoje, graças a Deus, eu tenho uma raiz firmada em Cristo, eu sou um jovem de 21 anos, mas que desde os meus 9, 10 anos de idade, eu subia a monte para orar. A gente fazia campanhas no monte 21 dias, 30 dias, 15 dias. Não só a minha família, mas um grupo de amigos. Ali mesmo quem viveu aqui, exatamente. E eu gosto muito de dizer que se um dia
o Espírito Santo tocou no meu coração e eu senti saudade de casa, foi por causa dessas vivências que a minha família me proporcionou viver. Que era orar, subir ao monte, ir às igrejas para adorar a Cristo. Ter vínculo com Ter Deus. vínculo. E meu pai foi uma das pessoas que me influenciou. Só que meu pai, ele acabou se afastando da fé. Ele acabou se desviando por muitas vezes. E isso é interessante porque, como o irmão Carlos citou aqui, a pessoa que fala na grosso modo para que os ouvintes venham entender, aquele que é conhecedor se afasta e vem os 7 mais, né, 7 demônios a mais para fazer de cavalo ali a pessoa. Eu presenciei isso. Meu pai é uma pessoa que vivenciou isso. E ele voltava para a igreja, se fazia de cristão, desviava novamente. E cada vez que ele voltava para o mundo, era coisas pior que acontecia, que não devo nem citar aqui. Até que chegou um momento, aqui em São Paulo, a gente morou na Bahia por um bom tempo, retornou para São Paulo, e para você ver por que a gente te aconselha tanto. Eu tinha uma família estruturada em Cristo. Hoje, meu pai está em Minas, a minha mãe está na Bahia, junto com a minha irmã mais nova, e eu estou aqui em São Paulo. E eu tenho só 21 anos de idade. Estão divorciados. E por que meu pai está em Minas? Porque por causa dessas desobediências que foi acarretando na caminhada dele, hoje meu pai está preso. Está privado lá em Minas. Nossa, lamentável. Você entende? Então, por que a gente aconselha tanto os ouvintes? Hoje meu pai, dentro da prisão, ele se reconciliou com Cristo, está fazendo a obra dentro da prisão, está ganhando almas lá dentro, está vivendo aquilo que ele deixou de viver aqui fora, lá dentro. Lá dentro da prisão, da casa. E eu conversando com ele, ele me explica que é um lugar que precisa de oração. Precisa da atenção da igreja que está aqui fora. Precisa. É um lugar que tem muita manifestação, é um lugar que tem a manifestação do Espírito Santo, dons, cura. Então, assim, hoje ele vive algo lá dentro que era para estar vivendo aqui fora. Isso é verdade. Só que as consequências da desobediência levou ele lá para dentro. Eu não ia entrar também nesse detalhe, irmão, ouvindo aqui o que eu estava falando, eu não estava sabendo sobre. Eu não ia comentar, mas eu vou fazer isso numa próxima etapa aí, numa nova oportunidade. Minha esposa que está comigo, minha adjutora, está sempre intercedendo pela minha vida, acompanha a minha jornada espiritual também, Cristo andando aqui sobre essa terra. Hoje vou fazer 42 anos agora, dia 30 de julho, se assim o Senhor me permitir. Mas eu já fui alguém que determinava não chegar aos meus 20 anos. E eu falo para você que a pior coisa que tem é você ser reprovado por suas atitudes, não é nem por Deus, tá, gente? Porque quando você é reprovado por Deus, não tem mais jeito. Quando Saul foi reprovado por Deus, o Senhor já disse que Deus já tinha escolhido outro que seria segundo o coração de Deus para ocupar o cargo de um rei de Israel. E eu fui reprovado por mim mesmo. E quando eu fui reprovado por mim mesmo, eu experimentei também isso aí, amado. Eu passei 6 anos de prisão e sofri muito. Eu vi minha vida prometida de morte lá dentro. E lá dentro Satanás tentou me transformar numa figura fora do comum. Os espíritos imundos realmente tomaram conta de mim. Eu vou contar isso em uma nova etapa. Espero que vocês não me abandonem, porque graças a Deus hoje eu sou um transformado. Também preguei o evangelho lá dentro, ganhei almas para o Senhor, vi Jesus curar, vi Jesus libertar vidas lá dentro. Tive que passar por um certo processo para que hoje eu aprenda a respeitar. Existe um ditado que é muito antigo, que os irmãos diziam, e que eu acho que muito valia. Quando você não vai pelo amor, você vai pela dor. E Deus ele tem um plano na vida de cada um de nós, só que muitas das vezes nós retardamos esses propósitos, amado. E quando vamos dar ouvidos à voz de Deus, é dentro do problema. Porque quando muitas das vezes nós somos teimosos com aquilo que o Senhor quer, Ele permite, ou você, com os seus próprios erros, a Bíblia diz que do que o homem se queixa? Os seus próprios erros, é a palavra de Deus que diz. Então, quando você está se queixando dos seus próprios erros, aí vem a solução. Eu te falei, eu sempre tive um caminho bom para ti. Os pensamentos de Deus para o homem, segundo a palavra, é de paz, mas o homem muitas das vezes faz as escolhas dele. Por causa de quê? Que nem Adão e Eva. Por causa de curiosidade, não, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar aquilo, não quero saber como que é, eu quero viver isso, aí vem para cima de mim que eu não quero. Deus diz, muda.
seja manso, seja humilde. Jesus disse, lá em Mateus, ele disse, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí vai e continua, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Para encontrar descanso, você tem que aprender com Jesus que é manso e humilde. Aí muitas das vezes, não, meu jeito é esse, se vier para cima, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu era assim, Nasci irmão. assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. É o crente Gabriela, né? Então, gente, é sobre isto. Obediência. Por isso que a temática é muito importante, irmão. Nós estamos tentando trazer para você aqui uma abrangência da palavra obediência de forma aderida na minha e na sua vida, para que nós venhamos viver e não sofrer nas mãos de Satanás. Sim. Irmão. Porque a desobediência nos faz cair nas garras dele, irmão. Exatamente. Amado. É um abismo que uma coisa vai puxando a outra. Gera outra. Isso mesmo. São ações que geram reações terríveis. Exatamente. Meu irmão, mais um versículo bíblico em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Desculpa estar ali tomando bastante tempo, enquanto você disser assim, tá bom, tá bom. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 8. Leia aí, por gentileza, meu amado irmão. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Capítulo 2, versículo 8, não é isso? Isso. Louvado seja Deus. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Por que nós mencionamos aqui exemplos de pessoas que tiveram conhecimento da palavra? Olha o que Pedro fala, irmão. O apóstolo Pedro, ele vai nos ensinar sobre a palavra de Deus, que assim, para nós, nos dias de hoje, ele escrevendo essa carta na época, ele vai deixar bem claro que nos tornamos uma pedra de tropeço. Porque, irmão, uma hora nós estávamos dando glória, cheios do poder de Deus, muitas das vezes até rodopiando, pulando no reteté, que nem o nosso irmão, graças a Deus, hoje é conhecido, né, como Tochinha. Nós falamos que ia sair faísca aqui, graças a Deus, as faíscas é de transformação, né, de edificação, né, amado? E muitas das vezes dando glória a Deus de forma extrema, e aí depois sendo pedra de tropeço, se transformando em pedra de tropeço. Por quê? Por isso que eu não vou ser cristão ouvir, irmão. Isso é triste, irmão. Trazer escândalo. Exato. Sabe? Por isso que eu não vou ser crente, irmão. Muitos, quando dizem assim, isso, fez aquilo outro, hoje é crente. Até então eu fico feliz e satisfeito, mas eu fico triste, porque infelizmente eu ouvi isso, irmão. Uma hora tu estava dando glória, tu estava pregando lá no meio da favela, estava pregando aí, eu tive a oportunidade de pregar em alguns bairros, entrar aí dentro de favela, pregar para as pessoas nos pontos de drogas, nas esquinas aí e tal, e conseguir levar o jovem para a igreja, e depois os mesmos jovens dizem, poxa, irmão, você era aquele irmão. Teve irmão que me viu afastado, e eu louvava aquele louvor assim, brevemente vai haver uma notícia. Eu chorava afastado, irmão. Aí hoje eu conheço irmãos que se converteram quando eu estava com eles lá nas drogas. Eles diziam assim comigo, que louvor é esse tão bonito, irmão? Canta de novo aí, eu daquele jeito, irmão, topado, de tudo enquanto que você imaginar. E eles olhando lá também dopado e começam a chorar, no meio daquele ciclo lá de vício lá, de situação terrível, sabe? Na madrugada e tal, eu cantando lá, olhando para uma janelinha que sobrava assim, debaixo do barraco velho, tinha acabado tudo. Aí parece que a solidão chega, irmão, o vazio chega. As pessoas tentam preencher o vazio com tudo enquanto que não presta, com bebida, com noitada, sabe, com situações, com isso, com aquilo, outro da vida. Aí depois se acaba tudo, fica um vazio. Aí vai, quem é conhecedor, começa a lembrar dos tempos bons, dos tempos de refrigério, da palavra santa, que nos conforta, que nos preenche, que nos lava, que nos guarda. E aí eu começava a cantar. Tinha um que eu começava a dizer assim, ó, que o crente vai subir, né? Que a igreja vai subir. Tem um louvor que eu estou esquecido agora, queria tentar lembrar dele aqui, né? Esse brevemente vai haver uma notícia. É outro que fala sobre que vai sair nos jornais, sim, na televisão. Não sei se você lembra desse louvor. Acho que é o da Bruna Carla. É bem antigo. Se eu não me engano, é o da Bruna Carla. É bem antigo. Ele começa a dizer, né? Brevemente vai haver uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo. Eu não sou bom de cantar, mas dá para entender, né? Eu começava a cantar e hoje esses meninos são cristãos, irmão. Inclusive tem uma banda evangélica aqui em cima que eu quero convidar ele, tá pro Ceará.
está no estado do Ceará, meu irmão em Cristo, irmão Doges, nasceu e se criou comigo na minha terra, veio para cá para São Paulo na época, há 20 e poucos anos passados aí. Esse menino era totalmente viciado comigo, entre outro que é um obreiro também, que mora lá, em Grajaú, Varginha, hoje é um obreiro na obra de Deus também, se converteu também através dele, cantando no meio deles lá, desviado, irmão. Porque eles começaram a entender que deles tinha esse vazio, eles precisavam preencher também. E ali eu voltei para Cristo, eles voltaram, vieram conhecer Jesus, procuraram saber sobre esse Jesus que eu cantava. É verdade que ele vai voltar para buscar um povo escolhido e separado, uma geração eleita, é verdade? Eu quero ser desse povo também, e hoje estão sendo. Até lá no mundo você não consegue deixar de pregar o evangelho, irmão. Mesmo sendo, por isso que a Bíblia diz que naquele último dia, muitos vão chegar para o Senhor, mas Senhor, eu fiz isso em teu nome, Senhor. Apartai de mim, que eu não vos conheço. É o fato de não ter uma vida obediente, irmão. Não adianta nada conhecer. A Bíblia diz que aquele que conhece e não pratica é mentiroso. E o que acontece com o mentiroso lá no Apocalipse? É jogado do lago de fogo, irmão. É aquilo que está escrito, quer ver em Tiago? Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, ler e colocar em prática aquilo que você está tirando daqui, extraindo daqui. Verdade. Isso aqui é o manual da nossa caminhada. Verdade. Eu louvo e agradeço o nome do Senhor, amado, porque no momento como esse que estamos aqui, aprendemos que é necessário termos vida com Deus. Termos vínculo com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer é bastante? Quando a palavra diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, irmão, não é. Eu conheço o irmão Kevin de vista. Eu conheço você? Conhecer de vista, conhece, mas não... Não é conhecimento, irmão. Não é conhecimento. Para me dizer que conheço ele, eu preciso ter intimidade. Saber dos passos do meu irmão, não querendo saber das coisas particulares dele, mas para me dizer que realmente conheço meu irmão, eu preciso saber quem é o irmão Kevin. Para me chamar o irmão aqui, convidar, o Espírito Santo já me mostrava quem é o homem de Deus que ele é. Lembra que quando Eliseu passava ali em frente à mulher lá de Tsunami, ela disse, ali vem um santo homem de Deus, irmão. Ela não viu ele pela primeira vez, irmão. Ela acompanhava a história, a trajetória daquele homem, para poder chamá-lo de santo homem de Deus. O que identificava, por que a identidade dele para ela era isso? Ele via santidade nele. Ela via santidade nele. Então, o que as pessoas veem em você? Eis a questão. O que nós vemos em Saul? Desobediência, irmão. Quais foram as consequências de Saul? Perdeu a bênção, irmão. Um trono que foi dado por permissão de Deus para honrá-lo, para glorificá-lo. Hoje Deus dá oportunidades de vida. As pessoas vão lá e destroem com cigarro, destroem com bebidas, com vícios, com prostituição. Hoje Deus dá tronos de reinado, de família. As pessoas preferem se juntar com o povo mundano da rua que leva para a perdição do que com a família. Entende? Então, é sobre isso. É por isso que aqui é o Visão Pode Crer juntos, amado. É contigo que o Senhor conta para que tua vida seja transformada, dando credibilidade à palavra de Deus e você passar a obedecer. É sobre isso. Então, louvado seja Deus, meu amado. Capítulo 2 de Pedro já foi lido. Vamos ler 1 Pedro agora, capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Faça essa leitura, por gentileza. Porque já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Eu peguei pesado, amado? Rapaz! Deus proporcionou assuntos aqui importantes. Nós precisamos entender, irmão. Por onde é que começa o julgamento, irmão? Pela casa de Deus, irmão. Aqui é um conteúdo, amado, levado. Por mais simples que você seja, feito de forma, olha só, o cara não tem estrutura. Meu, aqui não é sobre isso, amado. Aqui a estrutura é isso aqui. Ó. Jesus Cristo, a verdade. O que Deus está proporcionando para nós hoje aqui é intimidade. O que Deus está proporcionando para nós aqui é se centralizar no querer, na vontade da eterna. Porque, amado, vai começar por dentro da casa, vai começar por nós. E aí é onde está a pergunta, eis a pergunta.
porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se nós que estamos lutando para servir a Deus, andar em seus caminhos, guardando os seus preceitos, Deus sempre gostou, amado, de se identificar conosco. Hoje nós temos aqui meio de comunicação, né? Essa forma aqui de poder se comunicar com as pessoas. Naquele tempo Deus escreve na pedra aí. Quero falar com o homem. Escreve na pedra. Manda ele obedecer isso aqui. Deus está dizendo a mesma coisa hoje, amado. Através de nós aqui. Você é cristão? Sirva com seriedade. E você que não é? Se para nós o negócio vai ser pesado, imagine para aqueles que são desobedientes. Como diz a palavra de Deus aqui, ó. Viu? Desse jeito mesmo, meu amado. Ó. O fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. Qual é? Qual será o fim deles? Irmão, qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? Fogo. Enxofre e fogo, irmão. Até hoje, os arqueólogos, eles pisam lá, eles não entendem, irmão, mistério. Eles fazem assim, não tem enxofre ainda. Eles riscam o enxofre vai derretendo ainda. Há quanto tempo isso ali? 4.000, sei lá quantos anos. Exatamente. Gente, a gente precisa se apegar às verdades de Deus, irmão. Jesus está voltando. Isso aqui não é balela, isso aqui não é brinquedo, não é história da carochinha. Quantos estão tentando mudar isso aqui, amado? Eu vi aí um certo afeiçoado aí, que Deus tenha misericórdia dele, dizendo que isso aqui é história de carochinha, gente. Pelo amor de Deus. Como que você pode chamar um livro sagrado, o livro mais vendido do mundo, um livro que, pela misericórdia de Deus, quando você lê com seriedade, aplica na sua vida, transforma vidas que o médico não consegue transformar, o psicólogo não consegue transformar, o terapeuta, seja lá quem for, irmão, psiquiatra não consegue transformar. Esse livro aqui, essa palavra transforma, irmão. Céu e terra passa. Irmão Carlos, essa palavra ela é tão forte que teve uma época na minha caminhada. E é importante a gente ir contando esses testemunhos que é para o povo entender que nós somos seres humanos e que a gente também passa pelas mesmas dificuldades, indecisões, complicações que eles também passam. E eu estava numa época na minha caminhada que eu tive a coragem de ajoelhar e falar com Deus, questionar a Deus, dizendo que Deus já não falava mais comigo. Para você ver. E por muito tempo, na minha cabeça, Deus já não estava me respondendo. E sabe como foi que eu obtive a resposta de Deus na minha vida e que mudou a minha vida como cristão completamente? Foi quando eu li isso aqui. A Bíblia Sagrada. Porque isso aqui é a palavra de Deus. A gente dizer que Deus já não fala mais conosco, irmãos, isso é a maior heresia que existe. Quantas pessoas, né? Você me fez lembrar agora, quantas pessoas procuram profetas? Exato. Procuram profecias. Exato. As pessoas esperam que Deus venha falar com elas. A gente tem esse hábito de esperar uma irmã do coque, né? Que a gente tem esse linguajar, né? A irmã do coque vir marchando em nossa direção e dizer, assim diz o Senhor. Mas, meu irmão, até nesse tipo de profecia a gente tem que saber analisar. Mas isso de aqui, onde vem os espíritos? Exato. Mas isso aqui não te deixa. É a pura palavra de Deus. Se ela fizer uma pergunta, ela mesma responde. Ela mesma responde. Quando você tem, não invalidando, né, a ideia dos dons espirituais que tem de profecia, tá, gente? Com certeza. A igreja de Coríntios, ela tinha ali 9 dons, e a gente percebia, era perceptível que mesmo sendo uma igreja que tinha problemas, né? Sim. Tinha problemas, tinha entre os irmãos os 9 dons. E que um deles era o de profecia, que inclusive a Bíblia nos aconselha a procurar com zelo. Exatamente. Né? Principalmente de profetizar. Mas quando se trata desse zelo, é isso aqui, gente. Ó. Ela não está dizendo que você tem que ser zeloso e ir lá para a casa da mulher do coque. Do irmão da revelação. Tem gente do irmão do CPF, do irmão da RG. Tem gente que espera mais por essas pessoas que infelizmente estão negligenciando a igreja do Senhor. Porque, infelizmente, a gente está virando chacota pro mundo por causa desses charlatões. Por causa desses charlatões, isso é verdade, que tem por aí. Entende? Então, por isso, a Bíblia diz que o homem erra por não examinar as Escrituras Sagradas. Eu costumo perguntar o seguinte,
Se você vai estar fazendo uma cirurgia, você faria uma cirurgia com uma pessoa que comprou ali o título de médico dela? Que pagou para poder ter a profissão dela? Eu não teria essa coragem. Ou você procuraria uma pessoa formada, com experiência, uma pessoa que tem realmente técnica e sabe fazer aquilo na prática, que não vai estar errando, que vai procurar fazer com diligência, com dedicação. Você pagaria até, e quando não tem condição, você faria com muito, né, ênfase, com menos medo, com mais carinho, com mais, né, gratidão, uma pessoa dessa que realmente fez por onde. Então, por isso que a palavra de Deus diz, o homem erra por não examinar as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus não é para ser admirada, para deixar aberta lá no Salmo 91, para achar que vai proteger a tua casa, não. Não. É para você examinar. Tá certo que esse cara ali falou? Peraí que eu vou verificar aqui na palavra de Deus. Não é porque você ouviu, porque simplesmente você vai ter que dar crédito. Não, examine. Exatamente. O exame aqui está a verdadeira profecia. Não, exato. E, gente, como o irmão Carlos falou aqui, não estamos dizendo que não existe mais em nosso meio profetas. Não, existe. de forma alguma. Como na minha vida, pessoas ainda Deus já falou muito por meio de profeta e profecias se cumpriram, vai falar e vão continuar se cumprindo. Mas existem muitos por aí que estão enganando a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. E muitas das vezes, essa noiva, que é realmente a noiva, mas infelizmente está sendo enganada, está faltando azeite. Exatamente. O azeite da averiguação. O azeite do discernimento. Exato. Nós temos que discernir de onde vem esse Espírito, tá certo? Porque eu costumo dizer, irmão Kevin, que toda profecia, mesmo ela sendo citada ali de forma imediata ali para aquela pessoa, ou para mim, seja para quem for, ela também tem base bíblica. Exato. Nenhuma profecia não deixa de ter base bíblica. Se Deus chegar a usar um vaso e disser assim, eis que eu estou te preparando para um casamento. Deus preparou alguém na Bíblia Sagrada para um casamento? Eu vou lá e examino. Aí eu encontro. Então tem base bíblica. É isso. Eis que eu agora vou te levantar como um rico no meio da nação. Tem base bíblica? Olha, continua servindo dessa forma. Muitas das vezes estão tentando medibliar. A noiva do cordeiro muitas das vezes está sendo usurpada. A Bíblia diz que aquele que não entra pela porta do curral, mas pula, esse é ladrão e salteador. Exatamente. E nós temos que ter essa visão. Quem é o verdadeiro bom pastor? Quem é o bom pastor? É Jesus, que cuida das ovelhas, que guarda as ovelhas. Mas aquele que vem ensina de qualquer jeito. Não, assim mesmo. Eu não quero que citar, irmão, mas eu fui ajudar um certo ministério aí, que Deus abençoe a vida de cada um. E o irmão queria me ungir, obreiro. Eu digo, não, irmão, já sou ungido, amado. Se o senhor quiser derramar óleo na minha cabeça, que seja quando eu estiver enfermo, que a palavra de Deus diz. Sim. Pô, irmão, o que é isso? Poxa, irmão. Tudo com base bíblica. Você agora tá me invalidando o meu trabalho aqui, irmão. Aqui o meu ministério, irmão, meu não. Primeiro, o ministério de Jesus Cristo, não importa a igreja. Se Jesus ele não está com os preceitos dele lá dentro, conforme a Bíblia Sagrada, me desculpe, é o Senhor que está criando esses métodos. Então eu estou saindo aqui, eu não vou poder te ajudar. Porque o Senhor vai querer colocar isso na minha cabeça e não vai entrar, irmão. Eu não vou poder compactuar com o Senhor aquilo que a Bíblia Sagrada não me ensina. Entende, irmão? Então, assim, amado, eu sou essa pessoa que, pela misericórdia de Deus, examina para que eu possa ter uma diretriz de Deus e não a do homem. Né? Então, me desculpa, eu já falei demais. Vamos para mais um versículo bíblico. Estamos chegando quase no final, gente. Só mais um minutinho para que Deus possa abençoar a sua vida. Efésios capítulo 5, versículo de número 6. Eita glória. Carta de Paulo aos Efésios. Eu gosto das cartas de Paulo também. Maravilhosa. As cartas paulinas são tremendas. São tremendas. Você que é amante da palavra de Deus, que faz essas leituras, se apegue, porque o Senhor tem muito a nos ensinar através da palavra. Eu costumo dizer que sempre que eu leio Romanos, eu me converto novamente. Realmente, viu, irmão? É uma doutrina em tanto, viu? É verdade. Capítulo 5, versículo de número 6. Faz a leitura, amado. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém o quê? Ninguém vos engane com palavras vãs. É o que nós estávamos falando aqui para confirmar pela palavra. Exato. É o que mais tem. É o que mais tem. Quantas pessoas estão aí derramando óleo na cabeça aí? Agora você é isso e tal. Não, irmão, não é assim não. Estão chamando várias pessoas por aí, amado. Estão trazendo uma polêmica aqui, porque não tem nada contra aí quem está fazendo a obra de Deus dessa forma. Derrama um óleo na cabeça da mulher lá, tu é missionário. E a mulher só vive dentro da igreja. Uhum. O que é um missionário para você, cristão? Eu pergunto para tu.
O que é um missionário? Eu vou ter agora, inclusive eu quero divulgar aqui, você que quiser, se sinta convidado, aqui no setor 14 do Ângela, na segunda-feira que vem agora, às 7 da noite, nós teremos um irmão, um missionário amado que está vindo. Ele trabalhou, acho que foi na Angola, e entre outros lugares aí na obra missionária, vai estar trazendo para nós uma palestra. Você é convidado, viu, irmão? Se você quiser ir, a sua família, vá lá, a gente vai estar lá é onde eu faço a aula teológica, e a gente foi convidado a convidar também pessoas, mais pessoas. E você é super bem-vindo. Lá a gente vai ter uma aula de como é realmente a obra de Deus feita, né, na vida de um missionário e por a vida de um missionário. O que realmente é missões através daquele que vive isso. Né? É muito fácil ser chamado de missionário, irmão. É só derramar um óleo. Para muitos acham que é só isso. Exatamente. Não é não, querido. A ética deveria ser mais respeitosa quando se trata dessa palavra. Você vai ser chamado de missionário, você vai ser chamado disso, daquilo. Tem muitos que têm só o título, irmão. Exato. Ou acha que é, e na verdade estão sendo enganados com vãs palavras, como diz aqui, ó. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 6. Como é que diz, varão? Não vos engane com palavras vãs. Não vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem o quê? A ira de Deus. Sobre os filhos da Desobediência. Isso que você pensa que está fazendo, irmão, enganado, é desobediência. Exato. Tem gente que acha que desobedecer é somente pecar, e não é, irmão. Muitas das vezes aceitar pelos outros algo que dizem que vem da parte de Deus e não sei, você ficar se achando que é, você está desobedecendo à vontade de Deus, irmão. É a vontade do homem, mas não é a de Deus. Então você está desobedecendo a quem? Qual é melhor, obedecer a Deus ou obedecer o homem? Qual é melhor, ter um cargo ou obedecer a Deus? Então, irmão, qual é o tempo do Senhor? Qual é o tempo do homem? Isso aí, irmão Carlos, vai muito para aquele lado também de, irmãos, isso aqui é muito sério. É um assunto que irmãos tem aí. que, quando estão como cooperador, por exemplo, trabalham, se dedicam, fazem, aí sobe para diácono, só quer sentar no púlpito, ficar de bracinho cruzado e... A hora de trabalhar, irmão. Você entendeu? Na hora de trabalhar mais, irmão. Você entendeu? Meu Deus do céu. Ó, eu estava na aula agora, você me fez acordar aqui, a gente está numa aula muito interessante, que se trata da teologia do ministério, e o irmão trouxe aí um assunto sobre Atos dos Apóstolos, que é um exemplo para a gente aprender com os homens de Deus, e lá foi escolhido. E eu vi outro dia aí, num certo local aí, o irmão dizer que é pastor que escolhe, não é a igreja. E a Bíblia diz que é a igreja que escolhe. Homens que sejam segundo a vontade de Deus, que tenha isso, que tenha aquelas qualidades que o Senhor mostra. Lá em Atos dos Apóstolos está escrito. Aí eu fico olhando, muitos hoje em dia, irmão, não esperam pela igreja para olhar se ele é exemplo ou não para me escolher. Rapaz, esse cara é um exemplo, pastor, coloca ele como obreiro. Tem irmão, que, nossa, trata a gente com tanta mão na igreja, mas nem um cargo de obreiro não tem ainda, irmão. Exatamente. O bichinho está lá trabalhando, mas eu sei que para Deus ele já é um obreiro. Já é um... Só que eu fico sentido, irmão, por quê? Porque não está tendo um discernimento espiritual, mano, sabe? E muitas das vezes é levantado uma pessoa, não que eu esteja apontando no meu ministério, mas é o que acontece no mundo afora por aí, pessoas que não têm capacidade alguma, irmão. Exatamente. A Bíblia diz que o homem que é separado para a obra de Deus, ele não tem de que se envergonhar. Quando você olha para o cara não sabe citar um texto bíblico, irmão. Sabe? Vai falar, não tem uma oratória, não se esforça para melhorar a oratória. Poxa, irmão, nós estamos vivendo nós estamos no tempo da tecnologia, você não estuda se não quiser, irmão. Exatamente. Nós não tem desculpa, no tempo da minha mãe, que hoje minha mãe tem 93 aninhos, eu entendo que era só caixinha de ABC e olhe lá. E a gente só sabia fazer o beabá porque era um bem no ar. Ou um ó com a quenga porque estava a quenga no chão. Entendeu, Barão? Era. Então assim, Barão, hoje não, qual é a desculpa, irmão? Exatamente. Sabe? E você vê, irmão Carlos, que há muito esse preconceito com quem busca entender, estudar a palavra de Deus. Há muito esse... Antigamente tinha mais, mas ainda hoje há esse preconceito com quem faz teologia, por exemplo. É o preconceito. Hoje, graças a Deus, a teologia já está sendo tão demonizada que nem antes. Exato. Há alguns que dizem, cuidado aí, a teologia está matando, por isso que agora está assim, ó, trabalhando individual. Tem gente que diz que porque fez teologia se esfriou na fé. Não, irmão, pelo contrário. Não existe Eu, isso. se eu não estivesse fazendo teologia, irmão, misericórdia, eu ainda estava com os mesmos pensamentos. Exato. Muita coisa mudou, porque eu comecei a entrar nas raízes da verdade, irmão. Conhecê-la é importante. Agora, você ter diretriz de como realmente ela é, de como realmente Deus quer, é mais importante ainda, irmão. Porque, irmão, não existe uma pessoa que dirige entender do motor se ele não virar mecânico.
Você precisa se especializar. Exatamente. Sabe? Eu sou um obreiro. Qual é o obreiro que você é? Eu sou um diácono da igreja. O que você faz? Não, eu fico sentado na igreja esperando o pastor me chamar. Não sabe nem qual é a função de um diácono dentro da igreja. Pois é. Tá entendendo? E o interessante, irmão, não falando, é que tem alguns que outra hora, antes de ser diácono, servia mais do que diácono. E quando se tornou um diácono, se sentou e pronto, agora eu sou bichão. Tchau. Era o que eu queria. Irmão, não é isso. Agora os outros trabalham. Reino do céu é tomado essa questão da força é o esforço, é a dedicação, sim, é o voluntariarismo, ao invés de diminuir, acrescenta com o intuito de ver o reino do céu se expandindo. Exatamente. E alcançando vidas. É que negócio, tem gente que está dentro da igreja, mas não faz nada em prol do reino. Exatamente. Vamos para mais um texto para finalizar no Antigo Testamento, Juízes. Eita. Juízes, no seu capítulo de número 16, versículo 20. Em diante um pouquinho, mas eu vou estar lendo só. Juízes, capítulo 16, versículo de número 20. Quem puder estar acompanhando aí no seu livro sagrado aí, possa estar fazendo esse acompanhamento com a gente, que é para a honra e a glória do nome do Senhor e também o crescimento espiritual da sua vida. Capítulo 16, versículo 20. Lê aí, Vasco. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sarei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Nós tínhamos conversado aqui sobre ele. Sim, você citou. Que é quase para finalizar. Meu irmão, ele sabia que o Espírito de Deus tinha saído dele. A desobediência, meu irmão, ela te engana. Viu? Eu costumo dizer que a desobediência faz barulho. Quando o profeta chega e fala com Saul, ele pergunta assim: e que barulho é esse aí desses bichos aí? O pecado faz barulho, irmão. A desobediência faz barulho, irmão. Exato. A desobediência entrega a qualquer um. Quem está pensando que está escondendo debaixo do tapete aí de pecadinho, pastor que anda se prostituindo, obreiro que anda mentindo, obreiro que anda tomando santa ceia, brigando com a mulher em casa, batendo na mulher em casa, covarde, que não foi denunciado à polícia ainda, não foi feito um BO contra você ainda. Meu irmão, pecado faz barulho. Uma hora vai roncar, viu? Uma hora. Ah, irmão, o cara está pegando pesado. É para isso que aqui é o Visão Pode Crer juntos. Aqui nós anunciamos mesmo. Aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo está contemplando tudo. Exatamente. E não tem pecadinho nem pecadão que fica oculto diante dele, viu, irmão? Aquele jovem que anda fazendo o que é desnecessário dentro de um banheiro, que eu não vou citar aqui, sim, viu? Aquela jovem que anda falando com outro, diz que está namorando um jovem, mas está falando com o outro lá nas redes sociais, escondendo. Irmão, cuidado. Pequenos vícios. A gente tem que aderir as nossas vidas à verdade e não às mentiras. Hoje nós começamos aqui falando sobre pecadinhos de estimação. É perigoso. É perigosérrimo. É esses aí que estão levando muita gente para o inferno. E se por acaso houver alguém que está assim, hoje é o dia de reconciliação, tá, gente? Não trazemos aqui somente o apontamento, porque Cristo ele não veio para... A Bíblia diz que aonde ele apareceu, a luz raiou em meio às trevas. Ou seja, o que nós estamos querendo esclarecer aqui é que Cristo é luz para o mundo, ainda nos dias de hoje. Ele precisa tirar você daí, mas para isso você precisa se entregar para ele. Aí eu já sou crente, mas eu ainda vivo... Não, muda, meu irmão, muda. Muda para que o Senhor possa te dar o livramento de morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim, amado? Então, louvado seja Deus por esta palavra. Aqui, Sansão, ele tentou achar que indo contra os filisteus, o Senhor seria com ele. Mas quando ele foi ver o Espírito de Deus, que é quem nos fortalece, que é quem nos ajuda. Quando Jesus disse que ia subir aos céus, ele disse: eu vou para o céu, mas enviarei outro Consolador para que, onde estiver, estejais vós também. Para que, com vocês, até a consumação do século, para que vocês possam superar essas situações mundanas, essa dificuldade, esses pecados que o mundo oferece, essas vontades mundanas que a carne, muitas das vezes, a Bíblia diz que a inclinação da carne gera morte, sim, mas a do Espírito gera vida e paz. Então, para que lado você está se inclinando? Que lado que eu estou me inclinando? Hoje é dia de nós olharmos para Cristo e não só olharmos hoje, pegarmos essa visão e vivermos para amanhã sermos uma vida liberta, transformada por Cristo. Não é assim? Louvado seja Deus, vamos para a conclusão
para concluir, eu vou fazer aqui só mais uma pergunta e deixar você mais à vontade, que eu falei demais. Quais as consequências da desobediência? As consequências da obediência. As consequências da obediência. Meu irmão, eu coloco a obediência, a gente seguindo sempre à luz das Escrituras Sagradas, eu coloco a obediência como fruto da graça. Eu acredito que a gente é falho, somos falhos, a gente erra, a gente peca. Ah, mas é cristão. A gente está sempre inclinado para o mal. Todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não tem esse, não tem. Se Todos. fosse santo, estava no céu. Em pecado me formou minha mãe. Um único, que foi o obediente perfeito, foi Cristo. Até a morte. E morte de cruz. Por mim e por nós. Você entende? Então, Cristo, pela sua obediência perfeita, aí transformou o nosso coração. Trouxe a reconciliação novamente. Exatamente. Nós éramos irreconciliáveis. Então, se eu posso resumir a pergunta, a consequência da obediência é a salvação. Eu vejo é profundo isso aí, porque primeiro quem veio, a obediência ou a graça? A graça. A graça. Então o que é fruto de quem? A obediência é fruto da graça. A obediência é fruto da graça. Ele falou que, não tirando sua palavra, porque está certa, mas a graça de Deus que me alcança me dá a oportunidade de poder obedecer. Porque se eu não tivesse a graça, não adiantaria também tentar obedecer. Exatamente. Né? A Bíblia diz que onde a graça abundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. O oposto está aí. Sim. Então, o fruto, né, da graça é a obediência. É verdade. Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Vamos para Apocalipse, capítulo 3. Só um pouquinho lá, só para dar uma concluída. O livro Já da estamos com revelação. uma hora aí, amado? Uma hora, dá uma olhadinha. Então, Uma hora aí? Apocalipse, para finalizarmos o assunto de hoje, e vai ficar um pouquinho aí para uma próxima etapa. Pode ser, Larão? Obediência. Apocalipse, capítulo de número 3. Eita, são duas igrejas aqui nesse texto. Vamos fazer a leitura? 3, versículo 1. Isso. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Continua. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, e, se não vigilares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disto. Continua. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz às igrejas. Precisa falar mais alguma coisa? Isso aqui já é uma pregação completa. Entenda, gente, que a obediência, ela vai fazer com que o seu nome não seja riscado no livro da vida. Estamos terminando por hoje aqui, amado, para não ficar muito longo o vídeo, para que você possa estar nos acompanhando. Siga o canal Visão Pode Crer Juntos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário se você quiser. Se você não concorda ou concorda com alguns assuntos, deixe aí o seu comentário, tá bom? Seu questionamento. Estamos aqui para interagirmos, né? Literalmente. É muito importante para a gente entender o que o público também pensa a respeito deste assunto, dessa temática, obediência, né? Nós temos capacidade de sermos realmente obedientes, então precisamos lutar contra tudo e contra todos. Até porque somos templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o que nos conduz. Que nos conduz, nos fortalece, nos dá força e graça para podermos conseguir. Então ficará para uma próxima etapa a conclusão desse assunto, né? Mantenha-se firme com Jesus, mantenha-se seguindo aí o canal Visão Pode Crer Juntos.
É um prazer ter você aqui com a gente. Muito Isso é uma obrigado honra. pela honra de nos Uma honra. proporcionar essa oportunidade. Espero tê-lo aqui mais vezes. Eu conto com você em uma nova etapa para que a gente tenha um prosseguimento ainda a esse Com assunto. certeza. Ou mesmo que seja um outro assunto relevante também, que Deus possa abranger a esta situação que nós queremos aqui proporcionar para você como crescimento espiritual para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, e você possa estar conosco, vivenciando os melhores momentos que você possa viver com Cristo. Deixa aí, né, o que você quiser deixar aí para o público, para finalizarmos hoje aqui em nome de Jesus. Cara, para finalizarmos, é claro que vai ter esse retorno, vamos fazer aí uma outra etapa, mas desde já agradecer ao irmão Carlos, sua esposa que me recebeu muito bem, um chazinho, comi um bolo de chocolate maravilhoso, abençoado, aquela coquinha que crente gosta, e só tenho a agradecer. Não, crente ama, e que Deus venha continuar dando sabedoria para o irmão continuar com esse projeto. Isso aqui, meus irmãos, é super importante para a obra de Deus. Super importante para a glória de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado através deste projeto. E é uma honra estar participando. Eu não sou nada, estou aqui só para contribuir. Senhor, é tudo na sua vida. E que Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. E Deus em Cristo venha abençoar você, sua casa, sua família, a sua história, em nome de Jesus. Fica com a gente e deixa Deus trabalhar, tá? Quero dizer para você o seguinte: o que Deus tem com você é muito importante, então obedeça.